Fala galera, beleza? Aqui é o Rodolfo em mais um HeroCast. E hoje, como vocês já sabem, a gente vai falar um pouco sobre atitudes empreendedoras, seja ela em qualquer uma das categorias aí que você esteja utilizando esse mindset. E hoje eu trouxe aqui um cara que já é meu mestre há alguns anos aí, que é o Ricardo Fragelli. E eu não vou falar muito sobre ele, que eu quero que ele explique um pouco sobre o que ele trabalha, o que você faz. Faz um resuminho rapidinho, que aí depois a gente começa o nosso bate-papo. Com você. Ok, meu nome é Ricardo Fragelli, sou professor da UNB e o que eu faço é ser um professor não convencional. Show de bola! Que definição excelente! Não, beleza. Bom, Ricardo, é o seguinte, eu já tive muitas aulas com você, acho que, se eu não me engano, eu fiz 4 matérias com você em 2000, isso foi em 2004. A mesma matéria? Não, pior que não. Ainda bem que não, tinha um professor muito bom, puxando saga aqui. Mas eu lembro que você já era um professor muito bem diferenciado, desde a época que eu tive aula com você em 2004. Já passou, cara. 2004. E, bom, todas as matérias que eu fiz com você, você sempre tinha alguma coisa diferente. Você sempre, eu acho que você tinha uma mentalidade empreendedora que nem você falou, não convencional. Então, eu queria que você tentasse aí extrair um pouco aí desde quando que você começou a ter esse tipo de ideias diferentes, se é desde a faculdade, se é desde a sua adolescência, quando você começou a ter ideias assim para melhorar o ensino das pessoas ou para, enfim, porque às vezes você está fazendo isso na sua adolescência e não necessariamente você está dando aula para alguém, né? Então eu queria que você começasse aí, quando que surgiu essa sua mentalidade empreendedora aí? Eu estou definindo assim. Pois é, quando eu fui estudante da Universidade de Brasília de Engenharia, eu precisava me sustentar. Certo. E aí eu me sustentava por meio de aulas particulares. Ah, bacana. E a minha metodologia era muito diferente desde então. Como é que era a minha ideia? Desde que você dava aula, então? Desde quando eu tinha 18 anos, eu tinha uma metodologia bem diferente. Peculiar. Singular. Qual era a ideia? Eu pensava que aquilo deveria ser, eu dava aula na área de exatas, e devia ser uma coisa natural. Essa capacidade lógica que o ser humano tem, já é uma coisa natural. Em algum momento as crianças elas perderam essa curiosidade ou essa autoestima em educação matemática. Qual era a minha ideia? Um aluno, geralmente me procurava os alunos que estavam muito mal na escola. Então, era muito aluno de ensino médio, ensino fundamental, mais ensino médio. E aí eles tinham um histórico no ano todo de tirar 2 e 3, no máximo 4. E aí chegava na hora H e me chamava, você foi indicado aí, tô sabendo que você é um professor diferente e tal. Aí eu ia lá, né? E a minha ideia era, o que você precisa estudar? Cara, resolução de sistemas lineares, ou uma série de coisas, faturação. E o que eu fazia? Nada disso. A minha aula... a minha aula basicamente era alguma coisa de matemática, muito pouca, e bastante brincadeira de lógica. O cara ia estudando, resolve esse problema aqui. E nunca no caderno, sempre a gente pegava as anotações e jogava fora. Mas era um problema matemático mesmo? Não. Aí, algumas vezes sim, mas geralmente era. Poxa, que interessante, cara. Agora vamos nesse jogo da velha aqui. Porque o jogo da velha, por exemplo, porque a lógica e a matemática, elas são amigas. Então, se você coloca esses conceitos de lógica de uma maneira agradável e depois associa isso à matemática e tira a lógica, a matemática fica divertida. Então, qual era a minha ideia? Quando ainda era muito novinho, eu fazia isso, né? E durante várias aulas, e o pessoal adorava. Poxa, você vai ter aula de matemática e não tem matemática? Era vida. Aí,
Era o santo grau da matemática. E depois de algum tempo, assim, uma semana, duas, tal, poucas aulas, a gente começava a trabalhar um pouquinho mais de matemática, continuava divertido, e aí o garoto ou a garota fazia uma prova. E quanto que ela tirava? 3. 3 de novo, né? Por quê? Claro, porque tem uma inércia pra você. Na segunda prova, quanto que tirava? 10. Aí você aplicava a prova. Não, a prova na escola. Ah, tá. Porque ele tava tentando melhorar na escola, eu era professor particular, né? Uhum. E aí, na próxima aula, a pessoa tirava 10. E depois 10 porque você tirou a lógica e a matemática ficou show. A matemática ficou incrível e ele tem autoestima, né? Você não vai num lugar que te deixa diminuído, te deixa menor. Então, imagina nós dois numa aula de chinês avançado 3. Não importa se você vai sentar na frente, se vai sentar atrás, se você tem amigo ou não tem. Aquilo tudo pra você vai ser... Não vai ser legal. Você vai falar, pô, eu não sou tão esperto quanto eu esperava. E depois de um tempo você vai começando a ter uma aversão àquilo. Isso, infelizmente, é natural. Mas se você consegue cativar isso, mostrar o tanto que é interessante aquilo, porque ensinar simplesmente o conteúdo, eu acredito que seja um desafio do milênio passado. Isso é muito fácil. Ensinar o conteúdo é muito fácil. Agora você despertar o interesse, despertar a autoestima, e numa questão de matemática, o principal objetivo era dele ter autoestima e ele acertar alguma coisa que ele nunca tem estudado. Por quê? Bacana. Porque como é uma coisa gradativa e lógica, e ele tem autoestima para dar aquele próximo passo, e ele fala, poxa, eu não estudei isso, mas que coisa interessante, eu acredito que eu consiga deduzir. Eu não estou fazendo apologia ao não estudo. Mas não vou estudar, só vou jogar jogo da velha. É muito pelo contrário, de você saber que aquilo pode ser instigante. E entendi. Isso aconteceu em simplesmente 100% dos casos. Eu não tinha nenhum horário vago na minha agenda na semana quando eu era garoto ainda. Mas então a tua estratégia era tirar aquela... na verdade, transformar a mente da pessoa ali para a matemática, fazendo coisas lúdicas, fazendo, enfim, diversos jogos, interações ali, e aí ela parava de ter essa aversão à matemática e começar a aprender mesmo na própria aula. Sim, outra coisa é o seguinte, interessante. Imagina que você agora acordou num local estranho, escuro, uma caverna, você não sabe ainda que é uma caverna. E de repente tem umas goteiras, algum barulho estranho, aí você acorda nesse ambiente. Tipo aqueles filmes de ficção, o cara acorda numa prisão, aí você acordou numa caverna totalmente escura. O que você faz? Você não vai saindo explorando, correndo, feliz, né? Agora, se eu te der uma lanterna, você começa a ter coragem de dar o primeiro passo. Então, se você der o mínimo... A gente está falando de matemática, mas isso equivale a inglês, por exemplo, ou português, qualquer área. Que o cara tenha confiança naquilo, minimamente. Ó, eu domino multiplicação, soma de frações, eu domino um determinado conteúdo que me faz ter autoestima de seguir em frente. Isso também é um ponto importante. Então, além de ter essa coisa de, olha como pode ser divertido, como pode ser agradável, se além disso a pessoa tem autoestima, se ela, você domina isso aqui, então depois o assunto era bem mais grave, bem mais complicado, a gente ia, porque isso é muito excitante para o cérebro. Você está ali no problema de lógica, depois o mais complexo, etc. Legal. Quer ver como é interessante, como é que o ser humano automaticamente a mente ela já se interessa por coisas que têm alguma lógica ou aplicação na vida dela, uma aplicação social. Quando você vai escovar os dentes e abre a torneira, a água começa mais grossa e depois vai afinando. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Você viu que coisa interessante? Tem gente agora que está procurando no Google, tá? Então, se você associa essa parte lúdica, essa coisa da autoestima, eu tenho consciência de que aquilo ali me faz querer dar um passo adiante. E além disso, você coloca uma associação disso com aplicações, então você criou um ambiente muito bom
ele não é perfeito porque ainda falta a parte social, a parte colaborativa, Claro. que a gente vai crescer nesse sentido ao longo de 20 anos de carreira. Ah, tá, não, pera aí. Cara, que bacana. Mas assim, você falou uma coisa que é muito interessante, que eu vejo isso hoje em dia bastante. Um dos meus maiores desafios é ter engajamento das pessoas, porque eu dou algumas aulas online, aulas de acompanhamento de obra, que é a coisa mais da minha área mesmo. E assim, é muito difícil você ter a atenção das pessoas o tempo inteiro, atrair a atenção dela, esse engajamento que a pessoa tem, você tem que gerar um ambiente muito bom, muito proveitoso para ela se sentir muito à vontade ali assistindo sua aula e realmente receber toda essa informação. Eu acho que realmente isso é um desafio muito grande. E aí, assim, uma das coisas que eu procurei fazer nessas minhas aulas é tentar misturar um pouco de humor ali, que eu vejo que você também tem muito desde aquela época. Que eu lembro que eu ria muito nessa aula. Você tá falando de humor, aí você me lembrou uma coisa interessante. Vamos lá, pode contar. Essas histórias são Uma vez eu estava numa mesa dessas assim, com um professor lá no UNB, e ele falando assim, mas eu não entendo, Fragelli, por que os meus alunos, alguns alunos não prestam atenção em mim. Hã? Então, realmente... Você falou isso, né? Claro. Mas aí você explicou por quê depois? Eu quase que te interrompi quando você estava falando que as pessoas não prestam atenção. O que você estava falando? Mas... Que mais? O legal não é... Você levantou uma coisa interessante. O humor, ele pode ser uma boa ferramenta. Só que, mais importante do que isso, quem diz isso é o pai do humanismo, que chama Carl Rogers, e uma das conclusões dele foi que você tem que ser autêntico. Você tem vários estilos de ensinagem, e cada um é especial. Então, se o seu estilo é ser bem-humorado, se esse é você na vida real, então pode ser um bom caminho. Se você é uma pessoa mais serena, mais séria, então você tem que ser daquele jeito em sala de aula. Entendi. Por quê? Você tem que ser autêntico. Qualquer relação humana tem que ser autêntica. Claro, você não claro. pode ser alguém que você não é. Então, gera uma confiança maior, né? Gera uma cumplicidade. É verdade. Cumplicidade. Então, é uma característica fundamental da educação. O professor tem que ser autêntico. E não significa que ele não possa querer ser bem-humorado, etc. Uma coisa que me perguntam muito, esse professor pode ser amigo do aluno. Amigo do aluno? É. O que você responde? O professor tem que ter um certo distanciamento. E outra coisa é igual você falou. Então, você utiliza o humor numa videoaula, em qualquer relação, você acha que isso é uma coisa importante. E eu falei que é autenticidade, né? Claro, claro. A outra coisa é, ser professor não me define. Ser professor é a extensão de quem eu sou. Com certeza. Então, eu levo comigo todo o meu caráter, toda a minha história, tudo que eu sou. Então, não faz sentido essa pergunta. Entendi. Por isso que não faz sentido nenhum tipo de resposta já dando uma resposta. Ó, caralho, gostei, velho. Muito bom, mas é verdade. Você ser mestre, você ser professor não vai te colocar num lugar diferente. Na verdade, é uma extensão do ser humano que você é, né? Cara, muito legal. Ou ser um empreendedor. Isso nas empresas também cabe muito, né? Isso é para qualquer tipo de avatar, né? Não é professor, empresário, não tem. Essa é a minha visão e eu estou muito convicto que... É porque assim, eu também acho que quando você está, vamos dizer quando você não se define diferente de outra pessoa, você acaba tendo uma relação melhor com ela, né? Você acaba tendo uma reciprocidade maior, né? Quando a pessoa está ali do seu lado, então ela também não se sente desconfortável do seu lado, né? Isso é importante, acho que até para gerar essa reciprocidade. Show de bola. Muito bom, muito bom. Bom, queria agora que você começasse a contar. Tem mais alguma história? Milhares. Deve ter um monte aí. Mas eu queria que você falasse agora um pouco mais depois que você virou professor. Pode ser até na época que você foi meu professor, aí, professor dos meus amigos. E depois você evoluindo, porque eu sei que você tem algumas histórias muito boas.
você tem diversos prêmios aí, eu sei que você tem. Você tem também metodologias de ensino que são, cara, depois que eu li um pouco sobre as suas metodologias, eu fiquei, cara, esse é o mestre. Eu preciso conversar com esse cara, vai entender um pouco da cabeça dele, ele é muito bom. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho aí. Pode escolher uma que você se sente mais confortável. Pois é. E vamos lá. Quando eu fui 10 anos professor do IESB, né? Entrei lá em janeiro de 2002, foi no mesmo ano que eu entrei no UNB. Como professor substituto, fiquei no UNB durante alguns anos, acho que 1 ano e meio, 2, depois saí, continuei só no IESB e agora há 5 anos, desde 2010, eu sou professor exclusivo da UNB. Mas se uma instituição ela dá liberdade para o professor criar, que foi o que aconteceu no IESB, foi uma casa maravilhosa, com colegas, um corpo docente muito competente, e foi ali que começou uma transformação muito grande numa matéria chamada Mecânica Geral, Mecânica dos Sólidos. Que eu fiz essa matéria. Então ali a gente tinha introduzido o projeto de um projeto de uma máquina no final da disciplina. Então, por exemplo, enquanto as empresas mesmo, as grandes empresas demoravam 2 anos projetando uma cadeira de rodas que ficava na posição vertical, a gente fazia isso em 2 ou 3 meses. 2 ou 3 meses. Em pé eu lembro que tinha cadeira de rodas que ficava em pé, né? Tinha o braço mecânico, né? O braço mecânico. Aí tem algumas coisas interessantes. Por quê? Porque desde a 4ª série do primário, eu decidi que queria ser engenheiro. Então, quando eu fui fazer o primeiro ano do ensino médio, eu vou falar ensino médio, mas era o 2º grau na época, eu decidi que queria fazer engenharia mecânica na Universidade de Brasília. Eu só fiz esse vestibular porque é o que eu queria mesmo, muito determinado. E quando a gente segue numa matéria que já é do 4º período, né? Tinha gente do 4º, 5º, 6º, mas do 4º período basicamente. E você vê que as pessoas têm uma sintonia muito grande com essa coisa de construir, criar, que é uma coisa que define o engenheiro. Claro, verdade. E aí, tinha alguns projetos que a gente via na televisão, alguns projetos fantásticos de engenharia, a gente passava o pessoal a produzir como desafio, mas tinha alguns projetos que eram meus. Como, por exemplo, o braço que selecionava objetos de massa diferente movido a água. Então era uma coisa muito interessante. Então eram coisas que eu iria, a escada de 2 degraus que subia até o infinito. Essa aí foi fantástica. Era uma coisa que eu ia construir em algum momento da minha vida. Eu iria construir. Só que eu dei essa liberdade das pessoas fazerem antes de mim. E eu colocava como desafio. E o mais absurdo é que as pessoas aceitavam esse desafio e faziam. Então eles criaram a escada de 2 degraus que subiu até o infinito. E a gente testou ela, né? Testou. Então, essa foi... Eu vou ficar imaginando todo mundo aí. Depois eu vou colocar umas fotos aí, se você passar pra mim, da escada de 2 degraus que sobe pro infinito. Então, era uma coisa interessante. Isso motivava, de certo modo. Só que isso não tinha tanta inovação. As pessoas faziam isso na Europa, nos Estados Unidos, faziam aqui no Brasil. Tem cursos que são feitos baseados em projetos, cursos inteiros. Só que era uma coisa natural, a gente foi criando e fomos fazendo. Uma coisa que não existia na época, que foi aí que eu mudei minha área de pesquisa mesmo, como pesquisador, eu saí da área que era manobras de satélites espaciais, meu mestrado foi nisso. Cara. Meu doutorado já foi na área mais voltada para educação mesmo, apesar de ter sido em engenharia meu doutorado. Eu criei uma teoria de inteligência artificial que pudesse ser aplicado em educação à distância. Então eu tive que estudar muito sobre psicologia da aprendizagem, teorias. Mas nessa época, como surgiu essa necessidade de pesquisar na educação? Não sei se você lembra, eu construía simuladores interativos, simuladores profissionais. Lembro, a gente construía os códigos, né? Eu lembro, sim. Então, era uma coisa que a gente acreditava que era um benefício muito grande para os alunos. Você pode dar seu depoimento se foi
Ah, não, se foi significativo ou não. Com certeza, mas vamos lá, depois eu falo sobre isso. Mas eram coisas muito particulares. Então, era alguma coisa que era aplicada àquela disciplina. Em outra disciplina, começou a criar uma coisa muito mais interessante, que foi o rei da derivada. Entre as nossas 3 principais metodologias, o rei da derivada está entre elas. Ele é quase o carro-chefe. O rei da derivada, hoje em dia, ele já é feito em 7 estados, mais de 5 mil pessoas. Explica para o pessoal só um pouquinho o que é o rei da derivada, para quem não conhece. O rei da derivada, eu posso fazer uma coisa mais... Claro, manda bala. Quando um professor resolve um exercício no quadro, ele está roubando a oportunidade do aluno aprender com erro. Porque o professor não vai errar. Aí, qual é a nossa ideia? Além disso, em geral, o aluno está passivo. A gente faz uma inversão. Os alunos que vão para o quadro, o professor coloca questões. Para estimular, os alunos vão em duplas, então eles resolvem questões de forma colaborativa. E nem sempre essas questões estão certas. Geralmente, a estratégia do professor é provocar pequenas falhas. Certo. E as pessoas rirem daquelas falhas. Poxa, olha o que você errou, e os alunos resolvem de forma colaborativa. E quando você tem, no final daquela apresentação, um feedback automático, imediato do professor, você tem várias questões resolvidas e erros diferentes e acertos diferentes. Então é uma experiência extremamente rica. De várias duplas fazendo juntos, né? Você aprende com o seu erro, com o seu acerto, com o erro e o acerto dos outros colegas. Além disso, é uma coisa colaborativa. Você coloca uma pessoa que já tem um certo nível de conhecimento naquele conteúdo com alguém que não tem um certo nível, os dois resolvem juntos uma questão. É verdade. E depois, as duplas são permutadas de forma que todos formem duplas com todos e joguem contra todos. Então, é uma coisa bem interessante e social. Você conhece mais as pessoas que estão na sua turma. Além disso, a gente coloca em formato gamificado. Então, a dupla que termina primeiro ganha 3 pontos, a que termina segundo ganha 1 ponto. Isso fica uma coisa interessante. E aí os pontos são computados individualmente, porque as duplas são permutadas. No final, quem ganha, quem faz mais pontos, é o rei da derivada ou a rainha da derivada. Na UNB, por exemplo, o último foi uma rainha da derivada. Então, entre centenas de alunos, a campeã foi uma rainha da derivada. Ah, que bacana. E é fantástico. Eu acho que eu não lembro se na minha época teve alguma rainha da derivada, mas eu lembro que... Pois é, o rei da derivada ele começou em sala de aula. Isso começou em 2003. Em 2005 ele criou o mesmo formato que a gente tem hoje. Tem medalhas para os campeões. Eu lembro das medalhas a gente não gosta muito de premiar só os campeões. Não é uma competição, é uma confraternização em torno da matemática, é diferente. Entendi. Então, o que aconteceu nas nossas aulas? Nos dias que a gente fazia esse método, a turma que tinha N pessoas passava a ter 2N pessoas. Eu tinha 20, passava a ter 40. Eu lembro que o dia que você fazia isso, lotava a turma. E não era simplesmente aluno de engenharia, né? Aluno de secretariado, gastronomia, psicologia. As pessoas queriam entender por que aqueles alunos estavam fazendo um monte de conta e depois ficavam rindo. Não fazia muito sentido para o pessoal. Então você dá espaço para colaboração. Então, as pessoas elas sentem aquele espaço de colaboração. Quando o professor está no quadro, ele quase que está defendendo o quadro. As pessoas nem entram na sala dele se não for aluno dele. É muito raro um aluno ir para a sala de outra pessoa. Quando você inverte isso e tem uma experiência que é belíssima. O derivado já tem muitos anos, né? Depois, em 2007, ele virou um evento no IESB, tivemos 3 eventos no IESB, depois eu entrei no UNB, a gente já fez o 11º evento do UNB. Ah, o UNB, caramba, tem muito tempo já. Uma coisa interessante foi quando a gente levou esse método para o ensino médio e fundamental. O que aconteceu? Tinha um projeto nosso que era Rainhas da Derivada do Ensino Médio. Como que era esse projeto? A gente ia toda semana. As meninas levavam o conteúdo para estudar em casa e toda semana
tinham reuniões no estilo do Rede Derivada. Só que eram rainhas, eram só meninas. Rainhas derivadas. Mas isso foi os próprios alunos que fizeram? Ou foi não. É um projeto que eu fiz, que é financiado, foi fomentado pelo CNPq, pela Vale, uma série de empresas que fomentaram esse projeto. Certo. E aí, o que aconteceu? Sempre que a gente, não sei se você lembra, a gente montava, qualquer lugar que você faz, você monta um quadro e começa a fazer o Rede Derivado com 6 pessoas, de repente tem no mínimo uma centena de pessoas em volta. Porque o ambiente é agradável, é interessante, é dinâmico, é colaborativo, ele atrai essa colaboração. Aí, um dia a gente estava fazendo isso, em sala de aula, a gente sempre fez e sempre atraiu a atenção. Mas foi uma coisa muito estranha, porque esse projeto, ele eram crianças do ensino médio e elas faziam no contraturno, elas faziam à tarde. Elas estudavam de manhã e tinha esse projeto à tarde. Certo. E nessa escola à tarde tinha um ensino fundamental. Imagina, você está numa sala e na hora da sua atividade era o horário do recreio, o momento mais sagrado para qualquer criança era o intervalo das aulas. E as crianças ficavam gritando do lado de fora. E como a gente fazia quase o mesmo tanto de barulho que elas, então estava tranquilo. A gente fazia. Sabe o que aconteceu? Mas você fazia o Rei da Derivada no colégio, no ensino médio, ou você... No ensino médio, só que não com derivadas. Isso, é isso que eu ia perguntar, com o conteúdo deles. De soma de fração, esquema linear, etc. Show. Mas a mesma ideia do jogo. Entendi. O Rede Derivada, ele deixou de ser um jogo de derivadas para ser uma metodologia de ensino para qualquer coisa. Show de bola. Ser direito, etc. Deixa eu te falar o que aconteceu. A gente estava lá fazendo questões e de repente uma menina, uma criança de 8 anos, parada do lado de fora da sala. Ela parou o recreio para ficar olhando a gente. Que menina estranha, né? Vamos continuar aqui. A gente continuou fazendo. Passados uns 3 minutos, tinha 8 crianças na porta. E elas começaram a gritar para as outras: não, vem para cá, vocês estão doidos, estão perdendo, é matemática. E gritando, é matemática, é matemática. E aí a gente continuou fazendo. E elas, sem serem convidadas, porque o ambiente colaborativo ele prescinde de convite. As crianças entraram, umas 20 crianças. Entraram na sala de aula. Cara. E de repente, se você tiver a sensibilidade para ouvi-las, elas querem interagir. Então elas passavam as próximas questões, depois desse dia, toda semana elas já entravam na sala sem licença, já me abraçavam, já abraçavam as meninas. O que tá tendo hoje aí? Criança de 8 anos. Cara, a gente inclusive fez com as crianças também, o RDD Kids, né? RDD Derivada Kids. Você gosta de criar metodologias de ensino, então pois caraca, o Rei da Derivada, o Rei da Derivada é uma coisa que foi crescendo gradativamente, mas a base é muito simples, é você criar um ambiente de colaboração e uma aprendizagem ativa. Então os alunos eles vão resolver questões. Eles errando e é que nem você falou, né? Aquela oportunidade de errar, de aprender com o próprio erro, né? Isso é uma coisa assim muito motivadora. Pra você ter uma ideia, uma vez a gente fez uma pesquisa de quanto que isso melhora o rendimento em provas. Numa turma de 130 alunos, o número de alunos em cálculo 1, que é a matéria que eu atualmente ministro de forma principal na UNB. O número de alunos na turma de 130 que tira entre 8,5 e 10 são 5 de 130. Depois da derivada passa de 5 para 55. Caramba! É um salto absurdo. É absurdo. Para cálculo 1, então? Cálculo 1 mas é uma coisa muito focada. A gente até fez isso no ensino médio, mas é difícil você fazer isso ao longo de todo um semestre, com todas as matérias. E aí foi que a gente criou o Sumaê. O Sumaê é uma das coisas que a gente tem mais carinho na UNB. Deixa eu só explicar uma coisa pro pessoal aqui. Cara, é o seguinte, o que isso quer dizer? Bicho, a média mundial de aprovações em cálculo 1 é 50%, 55%, me corrija se eu estiver. 50%. 55% dos alunos passaram a tirar a nota acima de 8,5? Sim. Não, nesse conteúdo especificamente. Nesse conteúdo especificamente. Mas era cálculo 1, não? 55 alunos de 130, né? Um pouco abaixo de...
Ah, mas 50%. mas acima de 8. Sim, é um resultado... Um pouco abaixo de 50%, cara. Peraí, aprovação de 50%. Peraí. Cara, velho, fenomenal. Vai, continua, Sumaê. Aí, o Sumaê a gente dá algumas palestras pelo país e a gente sempre querendo explicar de forma mais simples possível as metodologias. E o Sumaê, o mais fácil de explicar é surreal. É uma coisa impossível. Não sei se você já viu alguma aula do Sumaê, é uma coisa assim, surreal, é bem diferente. O que caracteriza o Sumaê? Explica um pouquinho. Quando eu faço uma pergunta, você faz uma pergunta para o seu aluno. O que é empreendedorismo, por exemplo? Quais são as características do empreendedor? Pergunta lá, as pessoas, é isso, isso e isso. Agora imagina o Bill Gates perguntando isso através de um vídeo. Já vi. Imagina cara, o Bill Gates. Massa. Imagina o Tiririca. O Tiririca perguntando, você, o que é empreendedorismo? Isso aí, cara, ia chover de gente. É verdade. Qual é a ideia do Sumaê? Cara, o Sumaê é uma aula de exercício bem diferente, onde todo mundo tem que ir de chapéu para caracterizar o evento, para criar um ambiente qualquer diferente. Chapéu? Você não tem noção dos chapéus. Depois eu te falo dos chapéus. Mas aí a criatividade anda solta. E nessa aula, é uma aula de exercício, quem formula os exercícios são os alunos, não são os professores, são os alunos. Só que eles o fazem por meio de vídeos criativos, e muitos têm celebridades, tem mais de 2.500 vídeos, tem um astronauta da NASA, o Marcos Pontes, mandando uma pergunta sobre... Assim, e ele começou também com uma matéria muito específica, igual o Rei da Derivada. Ele começou com derivadas, na matemática, hoje ele é feito com qualquer coisa, no direito, na filosofia, qualquer matéria, você pode aplicar o Rei da Derivada. Mas já tem, então, a gente mantém já tem outras disciplinas, outros professores, outras instituições aplicando o Sumaê. Sim, o Rei da Derivada e o Sumaê também. O Sumaê é mais fácil que o Rei da Derivada. Cara, o Sumaê você pode fazer com crianças, com adultos. Como que funciona? Tem os vídeos. Os alunos fazem esses vídeos. Eu vi, acho que foi no seu TED, tem acho que é o Rafinha Bastos, tem mais alguém falando lá. Cara, o apresentador da ESPN. Da ESPN, é verdade. No meio do programa, ao vivo, ele faz uma pergunta: qual é a integral de 100x? Cara, muito bom. Aí, eu morri de rir com aquilo, muito bom. Isso é muito bom. Agora, você imagina um ambiente desse, um ambiente muito diferente, com quem faz as perguntas. São os alunos por meio de vídeos, então eu seleciono, tem uma plataforma dos alunos postam esses vídeos, todos estão disponíveis, é o sumaê.com, e os alunos colocam esses vídeos. Sumaê.com. Tem muitos vídeos, tem de dublagem, eles dublam filme, eles fazem filmes mesmo, eles produzem teatro, é uma coisa fantástica. Hitler perguntando a integral. E hoje em dia, por exemplo, ele já é feito nos 3 campos da UNB, ele já é feito na Ceilândia, ele já foi feito em 2 matérias diferentes, uma inclusive com a minha esposa, que também é professora da UNB, professora Thaís, minha esposa. E com as professoras Karine e Flávia, em 2 matérias diferentes na saúde. Então as pessoas perguntam qual é a relação do átomo com não sei o quê. E coloca as pessoas fazendo perguntas. Fenomenal, cara, muito bom. E é bem interessante. Muito bom. Agora, outra coisa muito interessante. Você, como professor, você não entra na sala de outro professor para assisti-lo dando aula. Isso não acontece. Mas o Sumaê é o contrário, você convida outros professores para dar aula junto com você. É uma coisa fascinante, porque, igual eu tinha te falado, cada professor tem um estilo próprio de ensinar. Claro, claro. E você vendo aquele professor dando uma aula, ou ele não dá uma aula, ele faz uma resolução explicada de exercício. E você fala, poxa, que coisa, você aprende com o outro. E você admira o outro. Não tem esse brilho de competitividade entre os professores, igual tem em várias profissões. O cara chegar e falar, poxa, esse professor ganhou um prêmio, pelo amor eu não ganhei. Não, cara, você torce pelo seu colega.
Então, quando você faz isso no Sumaê, cada hora um dos professores vai lá e apresenta uma solução. No penúltimo, teve o diretor da Agência Espacial Brasileira, que estava na nossa mesa. Aí, imagina você... Na UNB. Na UNB. Eram vários professores, e inclusive tem professores do IESB, de outras instituições que vêm ajudar a gente. Aí eles, essa aí eu vou responder. O cara levanta e fala para os seus alunos, eles se sentem muito prestigiados. Os professores se sentem prestigiados. Então é um ambiente muito propício para a educação. É um momento inesquecível. É uma coisa assim, ninguém esquece. E a gente dá um tempero de arte. Então, para mostrar que aquilo é bem diferente, então tem DJ, tem alguma parte DJ? Artística, sempre tem. Na sala de aula, cara, fenomenal. Teve um que você pode procurar aí, que é o... Põe Batman UNB, que vai aparecer uma aula minha. Batman UNB. Que é uma aula que eu tô... Que é todo o início do Sumaê. Todo Sumaê tem uma coisa artística. Se procurar na internet, tem uma coisa bem diferente. Esse eu começo... O Sumaê é um evento, né? E agradeço o pessoal que tá ali. De repente alguém me liga na hora do evento. Aí é a Gabi. Gabriela. Maria Gabriela. Aí ela me liga. Alô, pra Gelli. Aí começa a falar comigo. Aí eu falei, vai ser um evento e tal. Ela, não, hoje é a sua entrevista. Não, então eu tô indo aí. Eu saio do palco e entra a Gabi, né? Que é o cara barbudo, com a touca loira. E ele é melhor que a Gabi, cara. Ele faz a Gabi melhor que ela. É muito parecido. Melhor que ela. Ela imita ele, tá? Coloca no YouTube depois. Aí ele chega falando e de repente desce do fundo do auditório uns 12 bandidos, cara, tirando, efeito sonoro, e sequestra a Gabi. Nisso eu tô atrás do palco com a roupa de Batman. É na hora que eu entro, o DJ solta. Aí tem uma luta com o pessoal e no final eu termino dando um chute no cara. E esse cara é professor de Kung Fu, aluno nosso. Tudo voluntariado, tudo voluntário, vai pra lá. E o cara dá um mortal pra trás, cara, e cai deitado no chão. A galera vai à loucura. Isso é o início do Sumaê. Todo Sumaê é diferente. Tem que ter uma apresentação. Não necessariamente, mas se tiver, melhor. Não, cara, se não tem ninguém que não vai prestar atenção, né? Então vai ficar, caraca, se você fizer simplesmente um ambiente com todos de chapéu, com vídeos, tem um quê pedagógico por trás. Porque teorias sempre... Depois que eu comecei a estudar bastante sobre isso, fica mais fácil de você ter um percurso pedagógico mais bem estruturado. No caso do Sumaê, por exemplo, na hora que você resolve uma questão qualquer, você pensa de uma forma. Quando você vira professor e vai resolver uma questão, você pensa assim, o que essa pessoa está tentando me avaliar com essa questão? É uma outra percepção. E a gente está aproximando isso do aluno. Ele que vai bolar as questões que serão resolvidas. Então, atividade metacognitiva. Ele pensa, poxa, eu tenho que avaliar alguém sobre esse conteúdo. Como que eu vou avaliar? E depois nisso, em qualquer prova, principalmente nessa que vem depois, ele começa a avaliar as questões, poxa, aqui ele está querendo avaliar se eu sei determinado conceito. Então, é uma atividade muito rica. Cara, que massa. Então, esse é o Sumaê. Eu tenho... Você já até falou isso, mas toda hora eu vejo que você passa por esse... Não sei como chamar. Ambiente colaborativo, que você falou que quebra tudo. Quebra essa sua ideia natural aí de sala de aula que todo mundo tem, né? E esse ambiente colaborativo envolve todo mundo, né? E é isso que você estuda no seu doutorado, no seu mestrado. Desculpa eu sair um pouquinho da conversa, mas é porque eu achei sensacional. Sensacional. Não, isso é uma coisa interessante, porque é difícil falar em geral, mas muitos educadores, muitos pesquisadores da área de educação, eles tomam como se fosse uma religião. Eu sou dessa linha e todas as outras estão erradas. Isso acontece com uma certa frequência. E eu não acredito muito, existem casos e casos. Que coisas convencionais você não acredita muito não, né? Não, acredito sim. O que eu não acredito é você pegar, por exemplo, o humanismo. Tem 3 linhas principais, 3 grandes áreas, que é o behaviorismo, o cognitivismo e o humanismo. Certo.
E tem aplicações fantásticas para cada uma delas. Então, para cada ambiente, para cada conceito, os problemas são multifacetados, são complexos na educação. Então, você, por exemplo, você sabe que só de você aplicar uma prova, você pode simplesmente reprovar 26% da turma, só porque você, do fato de você estar aplicando prova. Você fica nervoso com prova? Hoje em dia eu acho que não mais. Eu nunca fiquei nervoso com prova, eu adoro provas. Se você chegar lá aqui agora, eu vou aplicar uma prova com você de chinês avançado 3, cara, eu acho o máximo. Você fala assim, ó, e você só tem 15 minutos. Eu sou apaixonado por prova, eu adoro prova. E por isso que os professores nem sempre têm uma sensibilidade ou uma percepção desse tipo de problema que afeta muitos alunos, que é nervosismo, ansiedade e avaliações. Entendi. Afeta muito. E eu fiz uma pesquisa, nós fizemos uma pesquisa só voltada para isso. Temos várias pesquisas, mas uma que é muito visceral é você, de repente, começar a ler os depoimentos de uma aluna, por exemplo, que perdeu 12 quilos, ficou menstruada por 90 dias porque iria fazer uma prova, por conta de provas. Caramba! Você não pensa nisso, cara. Você tem um ambiente extremamente feliz, extremamente animado, e na hora da prova você tem um certo problema. Então, como mudar isso? Com a terceira metodologia, os 300. Meu garoto! Muito bem, não precisei nem perguntar. Eu já ia perguntar, me fala sobre os 300, vamos lá. Pois é, os 300 é ótimo, cara. esse, mas não é simplesmente esse problema. Da onde surgiu os 300? De um filme de final de ano chamado Operação Presente. Operação Presente do Papai Noel. Já ouviu, pô. Tá no TEDx, não? Tá no TEDx. E esse filme é o seguinte: o Papai Noel ele entrega presente para todas as crianças do planeta e esquece apenas uma. Aí o elfo chega pro Papai Noel: Papai Noel, você esqueceu uma criança? Não, não esqueci não. Percentualmente, isso é igual a 0,0000003%. Ou seja, isso não é nada. Aí o elfo pode perguntar: uma criança não importa? Você viu que muda totalmente o contexto, cara. A gente tinha várias metodologias, além dessas que eu te falei, tem a apneia das funções trigonométricas inversas, tem a batalha naval dos extremos locais. Se eu te falar, vai demorar uma hora só falando o que a gente faz. Você tem quantas metodologias? Dezenas. Todas essas você criou? Sim. As 3 principais são essas aí, elas que comandam todo o corpo. Sendo que os 300 eu creio que é a mais facilmente, é a que tem o maior impacto e independe do estilo do professor. Aquele negócio que a gente falou do humor, de ser sereno, não importa, se é bruto. O professor não pode ser bruto, mas do estilo de ensinagem dele. Certo. E aí surgiu essa interrogação gigantesca na minha mente. Poxa, nós temos o índice de aprovação que é bem melhor do que a média nacional, era superior a 50%, e todos os alunos achavam aquilo fabuloso, eles adoravam aquilo. Era de quantos por cento a aprovação? 70%, 60%, por volta de 70%, 75%. É, realmente bastante. Era bem melhor do que... Só que os alunos, eles ficavam fascinados, eles achavam aquilo o máximo. Era um ambiente muito agradável para todos nós. Então a gente estava achando que estava tranquilo. Você acabou de falar, quantos por cento? Cara, enquanto não tiver entregue presente para cada um... Deixei de entregar 3 presentes, espera aí. Enquanto não tiver todo mundo... Caramba! Então não tá bom, cara. Não tá bom. Você vai conseguir 100%? Se você achar que é impossível... Então, nesse exato momento que você achar que é impossível, você tem que automaticamente ter algum instrumento para falar: ó, você não tem condições de fazer essa disciplina. Então você tem que ter um instrumento, porque senão você está gastando o tempo dele, da universidade, do professor, da humanidade, cara. O que esse cara deixou de produzir ou de aprender durante esse período. Então tem que ter algum método, alguma coisa.
E foi de uma outra cena de um filme nada pedagógico. Já assistiu Os 300? Já. Os 300 é um filme de muito carinho e compreensão. O pessoal fica assustado, porque o método, e é o método que está tendo maior repercussão, que são os 300, ele foi baseado no filme. Ele não foi baseado no filme, foi baseado em uma cena de um filme que na verdade é a história dos 300. E ele surgiu numa sintonia, numa época que a minha turma tinha 250 alunos. Junto com o pessoal que dava apoio, dava 300. Eram 300 pessoas, eram 300. E na época eu assisti o filme 300 e tinha uma sintonia muito grande. E eu percebi que eu não estava aproveitando uma coisa fundamental. Você viu que a maioria das coisas que eu falei aqui dependia muito de mim como professor. É verdade. O professor elabora uma condição, tem uma mesa de professores que dão apoio. Em nenhum momento eu te falei a colaboração entre os alunos simplesmente sem a presença do professor. E é isso que faltava. Os alunos eles têm uma alta reprovação, por quê? Porque toda a sua carreira até o ensino médio, principalmente no final do ensino médio, é uma competitividade gigantesca onde você pensa o quê? Eu vou passar no vestibular, eu vou passar, eu vou ser vitorioso, eu vou estudar cálculo 1, eu vou fazer isso. Você não pensa em nenhum momento, meu colega precisa de mim. Em nenhum momento, olha... É um clima mais competitivo, né? Olha o que você está perdendo. É, com certeza. Então, qual é a ideia dos 300? Algumas pessoas falaram assim, poxa, os alunos estão colaborando porque eles ganham uma nota por isso. Não. Como é que começou os 300? Esse TEDx, por exemplo, foi no início desse ano, e já tinha 2 anos e meio de metodologia rodando, e chegou num ponto que a gente acredita que estava excelente o método. Mas como é que surgiu o método? Cheguei no meu... Cara, esse método no início do semestre falei, pessoal, vocês aplicaram, eu acho que eu não lembro claramente se já tinham tido uma prova ou se eles iam fazer, mas foi o seguinte, quem tirou abaixo de 4,5 vai poder refazer a prova. Quem tirou abaixo de 5 nessa época, 5 vai poder refazer a prova. Só que eu montei 50 grupos com 5 alunos em cada grupo. Esses alunos vão ter que ter 2 reuniões presenciais de 2 horas e vão ter que resolver tais problemas. Quem tiver tirado nota ruim vai poder refazer a prova, mas vai ter que me dar vai ter que entregar determinadas metas, tipo resolver essas prova, metas, lista de exercícios, Isso eles têm que fazer em casa e tirar dúvidas com o grupo. Das então, 2 horas. Lembra quando eu era professor particular, o cara tem que identificar coisas que eu como professor não identifico. Então você está do lado de alguém, cara, você vai identificar determinadas falhas. Que é o seu amigo ali da sala. Você para aceitar uma questão, para aceitar um determinado conteúdo, um determinado problema, você tem que saber A, B, C e D. Vamos supor que você saiba A, B e C e não sabe só uma fração, que é o D. Aí, poxa, o que você está dizendo? Ah, não, você está errando aqui, cara. Olha aqui como é que faz. Quer ver, ó? Aí ele mesmo passa uma questão para ver se o cara aprendeu. E quando ele aprende isso, a melhora é absurda, A melhora, pra você ter uma ideia, dos alunos ajudados é acima de 100%. No último foi de 174%, a melhora dos alunos ajudados. A melhora? É absurdo. O cara tira 2, depois tira 8. E ninguém acredita que seja possível, que seja aprendizagem. Parece que eles estão decorando as questões. Não é. Por quê? Porque em algum momento faltou algum conteúdo e o colega dele identifica aquela falha e ajuda. Deixa eu só te interromper aqui rapidinho. Antes de eu ver o seu TEDx, eu vi uma reportagem que outras pessoas me mostraram. E uma dessas pessoas falou assim, ué, eu acho que porque falava justamente que a melhora na pontuação dos alunos tinha sido de 100 e tantos % e tal. E uma das pessoas me falaram assim, que esse professor que está fazendo, ele deve estar dando trabalho para todo mundo fazer em casa. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Cara, 170% de melhora. E aí depois que eu fui ver o TEDx, né, o TED.
E aí eu vi a metodologia e falei, cara, peraí, eu preciso mostrar pra esse cara que não é isso que ele tá pensando. E aí esse cara ficou super fã, ele falou, meu Deus do céu, totalmente assim, é porque as pessoas elas têm uma resistência com a inovação, né, com essa coisa nova. E cara, tu trouxe uma ferramenta que, cara, toda vez que tu começa a falar, eu paro, assim, porque é fenomenal. Continua, vai lá. O que aconteceu? Durante 2 anos, os alunos que ajudavam, eles eram proibidos de fazer a prova. Até hoje eles são proibidos de fazer a prova. Porque já foram avaliados, eles lembram que não é eu quero fazer isso, não. É o meu colega do meu lado, precisa de mim, cara. Essa é a ideia. Essa é a ideia. O que aconteceu de trágico no início? Trágico não, de robusto. Eu sempre escolhi, uma das coisas principais do método é você escolher os grupos. Aí, se você colocar na internet métodos 300 ou 300 para AGL, vai aparecer especificamente como você monta esses grupos. São grupos que você potencializa essa colaboração. Entendi. Só que aí como é que faz? Os alunos que saíram bem não podem refazer a prova. Só que os alunos que saíram mal não podem refazer se eles não se encontrarem com os alunos que saíram bem. Então acabou. No início não tinha esse negócio do cara que ajudou ganhar ponto, não. Se ele não ajudasse, o cara que saiu mal não podia fazer prova, né? Tá tudo no seu ombro, tá tudo no seu ombro agora. Caraca. E o que aconteceu, cara? E os caras se reuniram, e quando eu recebi, porque como eram muitos alunos, eu tinha uma equipe que me dava apoio nas correções, etc. E o cara me mandou as avaliações, o resultado final, e colocou assim no Facebook: os 300 funcionam. Não esqueço jamais, foi a primeira experiência dos 300, o cara escreveu um negócio. Quem escreveu, um aluno? Um monitor mesmo. Caraca. Monitor de muitos anos, já trabalho comigo há 5 anos. Hoje, né, já formou, mas trabalhava comigo já há uns 2, 3 anos. E aí ele escreveu isso, cara, e isso me tocou muito, porque o cara entendeu o fundamento. A melhora foi incrível. Aí eu chamei os alunos pro palco, porque eu dou aula num auditório gigantesco, você já viu. Aí eu chamei e fiz tipo um Jô Soares Magno. Você dá aula no auditório do Gama. Aí coloquei alguns cadeiras, chamei alguns alunos, falei pro primeiro aluno: quanto você tirou pela prova? Tirei 2. 2? Eu falei: não ouvi não, cara. 2. Foi envergonhado, mano, falar quanto eu tirei. Aí eu falei: não, perguntei pro primeiro cara do auditório: quanto que esse cara tirou? Não ouvi não. 2. Ô Antônio, falei pro último cara do último fileiro: quanto que esse cara tirou na prova aqui? Não vi não! Aí o cara gritou com raiva, como se ele estivesse expurgando aquele 2 que não lhe pertencia. Na hora que ele estava terminando de falar: parabéns, você tirou 9,75. Caraca! Aí a galera foi a loucura. Por quê? Porque todo mundo acreditava naquilo. Eu perguntei quem foi. Que massa. E quem foi ajudante, quem fez parte do grupo dele. Cara, os caras levantavam a mão com o olho cheio de lágrimas, porque é uma alteração gigantesca. Com certeza. É muito mais nobre você estudar para ensinar alguém, cara. Você entendeu que aqueles alunos eles estavam estudando para a melhora de outro? Cara, você está deixando de ser homem para virar ser humano. Com certeza. Entendeu a humanidade desse gesto? Então, isso aconteceu com muita gente. Foi uma coisa incrível. Cara, poderoso. Como que uma pessoa sai da pior nota, de uma das menores menções para uma das maiores menções? Alguma coisa estava errada. E o erro era não aproveitar essa colaboração dos estudantes. E depois, mas a gente não achava isso tão justo do cara que ajudou a não ganhar nada. Não ganhar nada. Aí, mas é dificílimo você avaliar alguém. Eu não posso simplesmente dar meio ponto, não faz muito sentido. Posso até dar, dou meio ponto. Isso não faz sentido nenhum para mim. Por quê? Esse ponto é uma avaliação. Se eu estou avaliando o quê? Aprendizagem. O quanto você aprendeu? Eu te fiz 10 questões, você acertou 7. Se as questões forem bem elaboradas, você acertou 70%, você sabe 70%. Agora o que eu estou fazendo é diferente. Você ajudou outra pessoa e eu aplico uma avaliação em outra pessoa. O robô ajudou essa outra pessoa. Eu avaliei essa outra pessoa e ela melhorou de 2 para 5.
quanto você aprendeu da matéria, ou para além da matéria, em relação com essa nova avaliação em outra pessoa. É muito complexo. Ele demorou 2 anos e meio bolando e agora a gente acredita que está perfeito. Então a gente consegue avaliar indiretamente alguém pelo apoio que ela dá ao estudante. E aí você acaba aumentando a nota? Você acaba dando alguma coisa? Aumenta a nota dos ajudantes, de acordo com a melhora dos ajudados. E de acordo com a melhora, de acordo com a ajuda oferecida do ajudante para o ajudado. Entendi. Nessa melhora. E vai ter umas variáveis aí, então. Tem, como é que é? Que massa, cara. A melhora, a gente pega a melhora de nota dos alunos ajudados e depois eles fazem uma avaliação 360. Você diz o quanto você acredita que ajudou tal pessoa e ela diz o quanto que ela acredita que foi ajudada por você. A gente tira uma média, faz uma ponderação com a melhora de notas. Isso tudo está disponibilizado online. Se alguém tiver dúvida, entre em contato comigo. Que bacana. A gente passa todos os arquivos, é totalmente gratuito. As pessoas podem utilizar, devem utilizar. Eu estava conversando semana passada. Qual que é o seu contato? É via e-mail ou o quê? O pessoal entra em contato com você? Fragélio. Flagélio o quê? Arroba alguma coisa? Para o pessoal entrar em contato com você que você falou. Pois é, arroba o que você quiser. Arroba hotmail.com ou arroba gmail.br. Gmail. Gmail do meu irmão. Fragélio arroba hotmail ou fragélio arroba... Fragélio, pessoal fragélio. Legal. Se alguém quiser perguntar alguma coisa que ele falou, né? Já deixa o contato. Ou me procura, quem quiser saber das inovações, a cada dia surge uma coisa diferente. Por incrível que pareça, tem os nossos sites, tem o Rei do Derivado. Você podia fazer os podcasts, cara. Falando sobre as inovações da educação, cara. Show de bola, você é fenomenal, cara. Mas procura no Facebook. Por incrível que pareça, o Facebook é o local que a gente mais divulga as inovações que estão acontecendo, as palestras. Legal. E a gente coloca lá. Deixa eu só te falar o que aconteceu semana passada. Conta. Pode contar. O que aconteceu semana passada, eu estava conversando com a mãe de um garoto que faz ensino fundamental. 70% da turma de ensino fundamental reprovou, cara. 70%? Eu nem sabia que tinha esse. Eu sabia que crianças estavam tendo aversão a determinadas matérias. Crianças muito cedo. Agora, reprovação nesse nível... Caramba, 70%. Então, o meu maior ensejo, o mais sincero, é que a gente consiga aplicar os 300 no ensino fundamental e médio. Já tem alguns professores que vão aplicar já no ano que vem, mas quanto mais colaboradores, mais tem a crescer essa metodologia. Com certeza. Então a gente conseguiu, atualmente já é feito em mais de 15 disciplinas, vários locais do país, e o ano que vem, cara, vai ser aplicado em anatomia, história da arte, coisas que você não imagina. Não, pelo país. Pelo país todo. É. No Acre, anatomia, cara, que coisa mais bonita. Em cálculo, os professores geralmente, e ser professor não é fácil, cara. É uma das profissões que tem maior fadiga emocional. Você imagina, o seu cérebro é um clipe, você está assim o tempo todo. Você dá uma ótima aula, de repente seus alunos prestam atenção e a gente tem que mudar alguma coisa nisso. E é difícil você apontar, pô, professor, sua disciplina reprovou, você até... Não, alguma coisa está errada, não sou só eu fiz tudo que tinha ao meu alcance. Então o professor tem que se desobrigar de ser fantástico o tempo todo. Apoiar, independente do seu estilo de ensinagem, todo professor é importante. Ele acreditar na colaboração dos estudantes. Se ele fizer essa colaboração estrategicamente, ele vai conseguir resultados inesperados e expressivos. Os 300 é uma grande prova disso, né, cara? Cara, muito show de bola. Você vê que isso gera uma transformação, então, é como pessoa mesmo. E até social, como pessoa. Caramba. Você tá falando aqui, eu tô pensando tanta coisa. Eu acho que eu vou até mudar a minha maneira de dar aula depois dessa, cara. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Mas uma coisa que você falou aí de empreendedorismo, o que a gente poderia fazer um paralelo?
Pagos 300 pode ser aplicado nas empresas e a gente está pensando como fazer isso. Não é muito difícil, mas essa não é a ideia. A mensagem é, lembra que você falou, da onde começou toda essa motivação? É em querer evoluir no próximo dia. E essa evolução é a chave do empreendedorismo. Cara, você está aqui agora, você tem uma nova ideia, o que eu posso fazer amanhã de melhor? Isso a gente fez na educação. Se a gente fosse querer fazer ou no comércio ou na indústria, não importa, isso tem que motivar. Isso deixa a alma jovem. Eu faço parte de um campus novo da UNB, que é a UNB do Gama, e você vê que o pensamento é fluido, até os velhos são jovens. Você vê que as pessoas querem fazer algo novo a cada dia. Então, não é porque você... Poxa, eu sou um vendedor de picolé. Cara, se eu fosse um vendedor de picolé, eu seria o melhor vendedor de picolé que eu conseguisse ser a cada dia. E eu seria a pessoa mais feliz do planeta, não tenha dúvida. Quer ver? Vou inventar um novo forma de inventar. Ó, é um novo problema de vender picolé. Com certeza, quem comprasse meu picolé ia conseguir, ia ter um jogo lá que o cara apertaria, ele furaria um lugar, cairia uma bolinha e dependendo da cor ele ganharia um novo picolé ou não. Ou não. Mas isso já seria... Poxa, claro. Só você pensar isso, você não quer implementar isso para ver o que acontece? É bacana, é verdade. Poderia ser qualquer coisa, cara. Qualquer pessoa. Pô, se você tem uma academia... A implementação da criatividade aplicada em diversos contextos. Pô, se você associar a criatividade está ligada com o amor que você tem por alguma coisa. Você aprecia aquilo, você quer fazer uma coisa diferente, quer fazer uma coisa especial. Então, a criatividade vai vir junto com isso aí. Está em sintonia, em paralelo com esse pensamento. É verdade. Cara, show de bola, fantástico. Fenomenal. Bom, cara, assim, depois de eu ter estudado com você, de ter visto, deixa eu arrumar aqui o áudio aqui, peraí. Saindo, vai ficar muito baixo. Depois eu corto e... Depois de ter estudado com você e ter visto algumas reportagens, sua palestra, de ter estudado um pouco sobre seus métodos, eu estudei muito pouco, eu conheci os 3, que era o Renda Derivado, o Sumaê e os 300. Por último, eu conheci os 300. E assim, cara, eu acho revolucionário, eu acho fenomenal a sua mentalidade, o jeito que você pensa, como você usa a criatividade, imaginação, criatividade, você inova a partir desses conceitos. E o jeito como você implementa, cara, eu vejo você com um pensamento muito longe, assim, cara, você tem tudo para inovar sempre na área da educação, de tecnologia, porque na verdade isso pode ser aplicado a qualquer coisa, né? Pelo que eu estou conversando com você, que é muito mais amplo, caramba. E assim, eu queria deixar registrado aqui esse reconhecimento pelo que você está fazendo, ou pelo Brasil, ou pela UNB, pelos métodos de ensino, por tudo, sabe? Porque é realmente muito maior do que eu imaginava, sabe? Eu, quando te chamei para conversar, eu não imaginava que eu ia sair desse jeito que eu tô saindo, porque alguma coisa vai mudar, muitas coisas vão mudar, porque depois de conversar com você parece que a cabeça abre. Eu tô pensando em tantas coisas ao mesmo tempo que até para eu focar em alguma coisa agora eu tô tonto, assim. Cara, show de bola, tô impressionado. E eu queria deixar esse agradecimento aqui, esse reconhecimento, principalmente esse reconhecimento, porque eu acho que isso não é só para educação, né? Isso é pro ser humano, que nem você mesmo falou, né? E, cara, muito obrigado. Quer falar mais alguma coisa aí pra gente fechar? Se você pudesse dar uma dica pra... Eu não sei. Eu vou falar aqui se você quiser dar uma dica para os professores, ou se você quiser dar uma dica para os seres humanos mesmo, porque a sua área é muito mais do que educação, né? A sua área é humana, assim, eu vejo que você mistura, cara, você é fantástico. E eu queria que você deixasse uma mensagem aqui pro pessoal que estiver vendo sobre
tanto sobre como aplicar a criatividade para resolver coisas, como também sobre o ser humano, sobre o próprio ser humano, né? E aí fique à vontade. Beleza. Então, vou dar um recado especificamente para os professores e que se estende naturalmente a todas as pessoas que estejam vendo esse vídeo. Se esse vídeo estiver passando depois da nossa morte, vai ser muito mais interessante. Mas, por enquanto, a ideia é a seguinte. Eu assisti um vídeo, um filme um tempo atrás, que é Selma, já viu? Selma? É, do Martin Luther King. E tem aquele fantástico, ele cita aquele fantástico discurso do Martin Luther King, que eu tenho um sonho, né? E o interessante que ele tinha um sonho onde os seres humanos fossem julgados não pela sua pele ou pela sua quantidade de dinheiro, mas sim pelo valor do seu caráter. Só que eu acredito que esse não é um sonho para professores, esse é um sonho de outras pessoas. O sonho de um professor... Obrigado. Volta um pouquinho, continua. Acontece, normal. Eu acredito que o sonho de um professor devesse ser uma ponte para novos sonhos. Essa é a ideia. Tem uma coisa fascinante que toda criança na escola assim, como funciona isso? Por quê? Quantas vezes você ouviu isso, cara? Porque quando ela fala um porquê, a humanidade dá mais um passo. Por quê? O que a escola faz, em geral? Achata os sonhos. Então a criança está lá fascinada, ela adora computador. Ela adora computador e na aula de informática ela deixa de gostar de computador, não faz sentido. Olha só o que acontece na engenharia especificamente. A pessoa vai, ela passa por todo esse percurso, em algum momento muitos ficaram para trás, achatados esses sonhos, e deveria ser uma coisa extremamente natural. Chega na universidade, tem uma determinada faixa de pessoas, o que nós fazemos? Ó, esses 90% não valem mais. Como assim, cara? Se eu escolhi o destino, pois na sua mão, 100% de pessoas fascinantes que adoravam aquilo, adoravam aquele ambiente, gostariam de ser engenheiros. E você fez o quê? Achatou os sonhos de muitas delas. Quantos colegas seus ficaram para trás aí? É verdade. E isso acontece, isso foi só um ambiente. Quantos sonhos nós estamos achatando nas empresas? Quantas pessoas que são fascinantes nós não damos oportunidade para elas serem? Ou quantos de nós também não somos fascinantes e por esse ambiente de falta de inovação, de falta de empreendedorismo, de criatividade, de falta de autoestima, nós deixamos em algum momento de sermos fascinantes. Aonde que ficou isso para trás? No livro da minha filha tem uma coisa muito legal que eu acho que é a mensagem que vale para todo mundo. Eu não vou citar nenhum filósofo muito grande, não. É no livro da minha filha uma coisa, porque o que pode mudar o mundo, cara, está em cada pequena coisa. No livro dela estava assim, uma série de respostas de filhos sobre os pais. O que você mais admira no seu pai ou na sua mãe? O que eu mais admiro é que meu pai nunca cobrou um valor abusivo sobre o trabalho dele. Ele sempre foi justo. Imagina o seu filho falar que você é uma pessoa justa. Ou falar que você é uma pessoa honesta. Descubra uma qualidade que você queira ser lembrado para sempre e invista nisso. Seja criativo a cada dia. Sonhe a cada dia. Se você for um professor, seja ponte para novos sonhos. Esse é o recado. Show de bola, cara! Cara, fenomenal. Eu vou bater palmas aqui pra você. Porque só eu escutei aqui, porque depois o pessoal vai bater também quando ver esse vídeo. Cara, show de bola, show de bola. Então é isso. Posso finalizar então? Por favor. Galera,
Esse foi mais um HeroCast. Cara, um dos melhores HeroCasts. Eu não... Cara, sem palavras, sem palavras. Valeu, um abração pra todo mundo, até mais.